Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, onde pessoas do bem comparecem aqui para disseminar e compartilhar o conhecimento, as ideias, as experiências de vida. E hoje, olha que tema fantástico estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertaglia: maturidade em sustentabilidade na cadeia produtiva. As práticas sustentáveis da cadeia de abastecimento têm como prioridade ajudar o meio ambiente e as pessoas do mundo. Em paralelo, tornam as cadeias globais mais ágeis, eficientes e resilientes. Iniciativas de sustentabilidade reduzem custos operacionais e fortalecem a imagem e reputação da marca. Tais práticas são essenciais para a melhoria da produtividade, redução do desperdício ao longo de toda a cadeia, além de levar os clientes a um aumento do interesse pelos produtos comercializados e melhoria nas relações com as partes interessadas. Contudo, ainda hoje, muitas empresas não têm uma noção clara da origem de seus insumos, principalmente porque não possuem toda a cadeia de fornecimento mapeada. É necessário ter uma visão holística e conhecer as origens dos insumos provenientes de fornecedores imediatos, mas também aqueles que advêm do fornecedor do fornecedor. O impacto na sustentabilidade não está apenas na cadeia de valor mais próxima, mas no todo. A avaliação desses riscos é fundamental para evitar problemas sociais e de meio ambiente. E é sobre este tema que trazemos com insistência aqui para a Prosa com Bertaglia que nós iremos refletir. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Davidson Santos, que está lá no Rio de Janeiro. Olha só que honra, que orgulho ter aqui o Davidson Santos para prosear comigo. Davidson, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Bom, obrigado, Paulo, pelo convite, né? Primeiro vou me apresentar, né? Eu sou professor universitário, eu já atuei em multinacionais, né? Já atuei na Ambev, já atuei na L'Oréal. Eu tenho mestrado e doutorado em engenharia de produção e tenho especialização em gestão na cadeia de suprimentos. Então, olha só que bacana. Que bacana, Davidson. Davidson, vamos contextualizar, vamos falar aí desse tema fantástico que eu gosto de trazer aqui para a prosa, porque eu acredito que as empresas devem ter uma visão bastante centrada nesse assunto da sustentabilidade. E quando você trouxe o tema da maturidade em sustentabilidade, eu fiquei muito feliz com isso. Vamos lá? Vamos embora. Então, Paulo, esse tema, né, da maturidade e sustentabilidade, na verdade, foi meu projeto de tese, né, para o doutorado. Então, originou a minha tese de doutorado, onde ali sim eu proponho, na verdade, um modelo para medir a maturidade em sustentabilidade na cadeia produtiva. Então, é um tema que, na verdade, o nome mesmo, né, modelo de maturidade, não tem ainda um consenso, até na definição, né, desse conceito, né? Então, na verdade, alguns levantamentos que eu fiz, pesquisas que eu fiz na época, né, que modelo de maturidade é uma série de ações para você medir o nível de evolução da cadeia produtiva com base em um aspecto. Então, você tem modelos de maturidade que são voltados para a sustentabilidade e você tem modelos de maturidade da cadeia produtiva, ou cadeia de suprimentos, né, que são voltados para outros aspectos, né? Então, eu identifiquei outras pesquisas também que tratam, por exemplo, os principais parâmetros da logística, nível de serviço, trata de custo, trata de alguns indicadores e mede a maturidade dentro desse contexto. Mas o meu foco foi maturidade em sustentabilidade na cadeia produtiva, né? Até por conta do contexto, né? As cadeias estão pressionadas, né? Você tem padrões globais, né? Você tem a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? As ODS. Você tem uma pressão pelo GRI, que é um relatório internacional ligado à sustentabilidade. Então, você tem uma série de pressões que impõem a necessidade da cadeia produtiva dela se posicionar. Ela tem que entender, bom, agora, o que eu faço? Como é que eu faço para aumentar meu nível de maturidade, de evolução
em sustentabilidade para atender minhas partes interessadas, meus stakeholders? Como é que eu faço isso? E aí, na verdade, a tese mesmo, né, ela propõe um modelo, a gente vai debater um pouco, discutir um pouco sobre isso, né? E à época eu levantei 21 modelos na literatura que tratam especificamente de medir a maturidade em sustentabilidade na cadeia produtiva. Tá? Então, todos esses modelos, eles têm esse foco, aí cada modelo tem a sua característica, né? Eu dividi a época em dois grupos, tem os modelos analíticos e tem modelo empírico. O analítico, ele é essencialmente conceitual, Paulo, assim, ele não tem uma aplicação prática, ele não foi testado no contexto prático. E os modelos empíricos não, já tem uma aplicação dele num contexto real, né? Num estudo de caso, por exemplo, né? Então, eu dividi nesses dois grandes grupos e criei e fiz a proposta de um modelo híbrido, né? Até considerando as lacunas, né? Que esses modelos, eu identifiquei algumas lacunas neles também, né? Mas os modelos em si, eles trazem, né, uma relevância para medir, não só mensurar, mas depois que você mensura, essa é uma grande questão também. O que você faz com isso, né? Depois que você mediu a maturidade em sustentabilidade, o que você faz com isso? Quais são as ações necessárias? O que ações que você deve priorizar? Essa, por exemplo, é uma lacuna que eu identifiquei nesses modelos. Bacana, bacana, Davidson. Interessante, porque na realidade você fala aí de alguns conceitos, fala de pesquisa, dos modelos, fala do analítico, do empírico, né? A pergunta que eu tenho aqui, quando você olha a perspectiva, e você, na realidade, é professor, mas você já passou, teve passagem por grandes empresas aí que você já mencionou, dentro dessa perspectiva, Davidson, como é que você enxerga que esse estudo, né, que é um fruto de um trabalho largo, né, ou longo, como é que ele poderia trazer uma vantagem competitiva, ou melhor, deixa eu até refrasear, como é que as empresas poderiam utilizar esse conceito aí para alcançar, não necessariamente a vantagem competitiva, mas para entender a sustentabilidade dentro da cadeia de produção, ou a cadeia produtiva, o Davidson? A grande oportunidade, né, com o modelo de maturidade em sustentabilidade, primeiro, Paulo, identificar pontos fortes e pontos fracos Bacana. na cadeia. Então, áreas de melhoria, né? Uma outra questão importante é que ele fornece um roadmap, né? Ele fornece um caminho, né? Bom, então você tem as áreas que você precisa melhorar dentro do que o modelo apresenta e qual o caminho, né? O que eu preciso fazer para melhorar, né? A proposta que eu fiz à época, a ideia era essa. Então, essa área, então, eu dividi em algumas áreas, até com base no triple bottom line, né? Que são as dimensões, né? Social, econômica e ambiental. E aí a ideia, criei uma quarta dimensão também, que eu identifiquei essa oportunidade, e a ideia é fornecer quais são os pontos fortes e pontos fracos, não só os pontos fracos, né? Um caminho que a empresa tem que percorrer para melhorar, qual o nível que ela está e o que ela precisa fazer e quais áreas ela tem que priorizar. Então, fornece ali um relatório, de fato, gerencial, que a empresa vai pensar o seguinte: bom, quais as áreas que eu tenho que priorizar para melhorar meu nível de maturidade em sustentabilidade, mas pensando no seguinte, no impacto social, ambiental e econômico. Em que, né, dessas três dimensões, né, qual que eu tenho que focar mais, ou qual área ou sub-área específica que eu tenho que focar mais. Então, o modelo ele traz isso, né, traz essa oportunidade. E aí, é claro, a empresa melhora a imagem corporativa, a empresa atende a interesses das partes interessadas, acionistas. E aí um ponto importante também é considerar o fornecedor nesse contexto. Então, aquela ideia de fornecedor verde, fornecedor sustentável, o fornecedor, na proposta que eu fiz à época, ele é contemplado nesse modelo. Você faz algum grau de avaliação desse fornecedor, até para identificar se o fornecedor também adota práticas sustentáveis, né, Paulo? Que não adianta a cadeia adotar em si e toda a parte de suprimento, de fornecimento, não adotar práticas sustentáveis. Então, eu acredito que esse é o resultado final, né, para a organização. E eu gosto dessa última frase, inclusive, que você trouxe aí, porque ela
ela traz uma visão holística de toda a cadeia. Hoje não adianta você ter uma preocupação interna na sua organização. Olhar só para o próprio umbigo não faz muito sentido, porque, na realidade, você está consumindo insumos que, eventualmente, pode trazer problema no seu produto final, quando esse produto já estiver lá na gôndola ou lá no mercado. Então, isso que você traz faz sentido, e essa análise de maturidade, a gente sabe que tem várias metodologias no mercado, umas mais fáceis de entender, outras nem tanto, mas o importante é entender a maturidade, que é você sair do ponto A para o ponto B, ou melhor até dizendo, como é que eu estou, né, como organização, dentro do quesito sustentabilidade. E aí eu traria um outro ponto, né? Quais seriam os desafios das empresas para olharem para essa maturidade que você comenta, desse estudo que você fez, para sair exatamente do ponto A para o ponto B, ô Davidson? O grande desafio, na verdade, que eu acredito, né, Paulo, tem dois grandes desafios, né? Um grande desafio é uma mudança cultural, né? A empresa tem que estar disposta realmente a implementar algumas mudanças, inclusive na relação com fornecedores diversos, né? Eu acho que esse é um primeiro grande desafio. Analisar a cadeia produtiva de forma ampla, considerando esses fornecedores e considerando como que o fornecedor pode auxiliar nesse processo. Eu acredito que esse é um grande desafio, né? Uma mudança cultural e um desafio também, envolvimento do fornecedor nesse processo. Porque, de fato, o modelo, né, pelo menos o modelo que eu fiz, a proposta, né, ele tem vários, ele trabalha com várias afirmativas, né, e você depende de alguns relatórios, você depende de algumas informações da organização. Então, a organização tem que estar disposta também a fornecer essas informações, a fazer essa mudança, né, dessa perspectiva, né, para uma organização com uma visão sustentável. Ela não pode se apegar àquela visão que sustentabilidade é meio ambiente, que sustentabilidade é só a questão do impacto ambiental, mas tem o impacto social, tem o impacto econômico, tem também o impacto ambiental, tem esse conceito do ESG, né, que é visão, né, ambiental, social e governança. Então, Uhum. envolver todas as áreas da organização. Então, na verdade, romper essa barreira, né, essa questão cultural é um grande desafio e envolver essas outras partes interessadas, né, principalmente o fornecedor nesse processo. Que interessante, que bacana. E aí um ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, quando você gerou esse modelo de maturidade, o Davidson, ele é conceitual, logicamente, porque é uma tese que você está fazendo, mas você se baseou em algumas empresas, chegou a testar em alguma empresa ou ainda não? Não, Paulo, eu não cheguei a testar, né? Eu fiz um modelo com base nesses 21 modelos, né, que eu identifiquei na literatura. Meu segundo passo agora, eu já estou estudando algumas empresas, e o segundo passo é testar o modelo, porque na verdade o que faz o modelo melhorar é o teste, é a prática Aham. dele. O que vai fazer ele mudar, alterar, melhorar, sofrer algumas modificações, alterações significativas, é o teste. E esse teste eu ainda não fiz, não promovi esse teste. Cheguei a fazer estudo com algumas empresas, mas ainda não avançou. Mas porque a pessoa que eu tinha de contato, ela mudou de área, eu não consegui avançar. Mas a minha Uhum. ideia é testar o modelo, até para lançar uma segunda versão dele. Então, eu vou fazer um artigo, né? Vou publicar um artigo desse, referente a esse modelo, mas eu pretendo testá-lo, né, na prática para entender se ele é aderente, se a organização acha que tem algumas áreas, porque esse foi um ponto que eu identifiquei, né? Cada cadeia produtiva ela tem as suas especificidades, ela tem as suas características, tem as suas particularidades. Então, eu não posso generalizar, né? Eu tenho, por exemplo, cadeia de serviço, que provavelmente ela vai olhar para a sustentabilidade com outro foco. E eu tenho as Uhum. cadeias de bens, que vai olhar com outro foco. Então, eu tenho que tentar essas adequações. Eu fiz um modelo amplo ali, mas aí Uhum. realmente eu vou testá-lo para realizar essas adequações. Que bacana. E aí, Davidson, é bacana você trazer essa contribuição, exatamente porque uma das coisas que eu percebo muito no mercado é que
os executivos, de certa forma, estão tateando esse assunto da sustentabilidade, estão um pouco perdidos, né? Vamos dizer assim, não só um pouco, né? A não ser as grandes organizações que realmente acabam contratando grandes consultorias para, de alguma maneira, permear isso, usar as metodologias próprias, mas é interessante ter essa visão, e quem sabe daí não nasce uma startup, né, Davidson? Davidson, Verdade. eu gostaria de fazer o seguinte agora, nós estamos finalizando o primeiro bloco da nossa conversa aqui, e eu gostaria de ir para o segundo bloco, e eu queria trazer um desafio na nossa conversa aqui, porque nós estamos vivendo o mundo digital, quero saber como é que encaixa esse modelo que você desenvolveu dentro desse mundo digital. Pode ser? Pode ser. Olha só, Davidson, que legal. Eu sou muito apaixonado por esse tema da sustentabilidade, maturidade, e pelas organizações que estão preocupadas de alguma maneira e conscientes de alguma forma em fazer o bem para o universo, fazer o bem para o nosso planeta, cuidando do lado social, cuidando do lado do meio ambiente, e é importante ter uma metodologia da forma que você desenvolveu, exatamente para dar o caminho na jornada, nortear as pessoas, e tendo um modelo como esse, que mostra onde é que a organização está e para onde ela precisa ir, é muito importante. E aí eu tenho um desafio para você, nessa nossa prosa aqui, Davidson, que é o seguinte: nós falamos hoje em indústria 4.0, mundo digital, revolução 4.0. Como é que você enxerga não só o modelo, mas a aplicação da sustentabilidade nesse mundo digital que nós estamos vivendo hoje? Pois é, Paulo, essa foi uma reflexão que eu fiz à época, né? Quando você começa a ler, né, reler os materiais, faz a pesquisa, eu comecei a notar essa questão. E aí, como a quarta revolução industrial, ela nasce ali mais ou menos em 2011, né, na Alemanha, eu notei que, claro, alguns modelos de maturidade não têm conceito nenhum ligado à internet das coisas, realidade aumentada, big data, não tem nada, né? Eu comecei a reparar isso. E aí, esse foi um ponto de interrogação. Eu falei, bom, então eu tenho que, de alguma forma, relacionar a tecnologia, a indústria 4.0, com sustentabilidade. E aí, realmente, ainda é uma área promissora de pesquisa, porque, de fato, não tem uma quantidade grande de artigos que façam essa relação, né? E aí, o que eu notei é que todas as tecnologias, de forma geral, né, elas impactam positivamente, as tecnologias ligadas à indústria 4.0 impactam positivamente na sustentabilidade. Então, por exemplo, tecnologia de eliminação, a manufatura aditiva, você tem a oportunidade de ver o produto e implementar alguma melhoria, né? A questão da cibersegurança, né? Você garantir um fluxo seguro de informação, você tem informação para aperfeiçoar o processo decisório. Então, aí eu vi a necessidade de inserir esses conceitos da indústria 4.0 na minha proposta. Então, na verdade, minha proposta, ela contempla isso. Ela faz essa relação, né? Num primeiro momento, quando você observa, né, e aí eu tenho um modelo todo detalhado, né, isso na tese, de fato, né? Mas quando você observa no primeiro momento, você pode pensar assim, mas indústria 4.0, sustentabilidade, e tem um bloco lá ligado a isso, né? Justamente para mensurar, né? Como é que a empresa trabalha todas essas tecnologias a favor da sustentabilidade. Mas aí não é só a sustentabilidade, mais uma vez, né, ligada ao meio ambiente. É ligada à questão social, impacto econômico. Quando você instala uma fábrica em alguma região, você tem que pensar em todos esses impactos. Então, aí eu considerei, né, todos aqueles conceitos, né, sistemas cyberfísicos, internet das coisas, realidade aumentada, big data, todos esses conceitos dentro do modelo, para entender como é que a empresa trabalha com isso, qual é a maturidade dela em relação a esses elementos, né? E aí esse componente existe, né? Essa relação existe, é necessária, na verdade. Opa, bacana, legal. E eu gostei porque você permeou em vários assuntos. Logicamente, você trouxe algumas ferramentas tecnológicas que estão sendo aplicadas e as preocupações que as empresas têm, entre elas aí a parte da segurança, né? Ou seja, algumas empresas aí têm passado por situações
tristes e difíceis, com os hackers fazendo as suas invasões, tentando explorar de alguma maneira, né, roubando os dados e tenta explorar a organização. Por outro lado, tem algumas organizações, você falou um pouco sobre inovação e também falou sobre a utilização de tecnologia, a aplicação da tecnologia dentro da organização, e quando a gente olha pela perspectiva da inovação, nós temos uma inovação que é mais radical, que é a transformativa ou transformacional dentro da organização, ou seja, é uma mudança brusca, mas nós temos também aquela que é incremental, né? Ou seja, você vai adicionando pouco a pouco. Nesse seu modelo, Davidson, porque você vai ter organizações que, logicamente, elas vão ter um gap, uma lacuna muito grande de sair do ponto A para ir para o ponto B, e vai ter uma decisão, uma tomada de decisão de como ela quer atingir o ápice, né? Atingir o modelo ideal da sustentabilidade, só que para tudo isso tem investimento, tem gasto, tem que botar dinheiro, né? Como é que entra a inovação nesses conceitos que eu estou falando para você? Eu posso ser disruptivo, né? Mas eu posso ser incremental. É verdade, Paulo, bem destacado assim, porque na verdade no modelo, né, isso que é importante a questão de aplicação dele num contexto, porque provavelmente essa questão vai entrar à tona, né? Determinadas organizações aí não é só o modelo, né, como eu falei, né, não são só as especificidades da cadeia, os detalhes da cadeia, mas o tamanho da organização envolvida nessa cadeia. Então, uma organização de médio porte, e de repente uma organização de pequeno porte, né, ou uma startup, por exemplo, ela vai olhar e vai entender, não, eu preciso de uma mudança incremental. Eu não consigo romper com o que eu tenho, eu não tenho capacidade de investimento para romper com o que eu tenho. Né? Uhum. Então, de fato, no meu modelo, a tendência, né, é propor uma mudança incremental. A ideia, né, é identificar esse nível, né, e para onde a organização ela pode caminhar. Então, até eu divido mesmo em níveis de maturidade. Então, a ideia é uma mudança gradativa, uma mudança incremental e não um rompimento. Até porque, dependendo do porte da organização, ela vai dizer, olha, ela pode até avaliar essa dimensão que você colocou, esse bloco que você colocou aqui, a indústria 4.0, para mim não faz sentido ainda. Ela pode, inclusive, falar isso. Eu teria que refazer, né? Porque tem todo um cálculo que eu fiz em relação à pontuação, eu teria que refazer. Então, eu acredito que isso também tem que ser discutido num contexto prático, mas o próprio modelo ele entende mudanças incrementais. Eu divido ele em 5 níveis, né, de maturidade. Então, a empresa ela vai evoluindo nesse quesito. Só que, de repente, a empresa pode avaliar que ela não tem condições de evoluir. Nem o nível 1 ela tem ainda, nem o nível mínimo de maturidade ela tem, porque ela não tem capacidade de investimento. Não é algo ainda que ela enxerga como possibilidade, até para trazer retorno para ela. Né? Então, mas o modelo ele trata assim, trata como mudança gradativa, incremental. Vai dizer um nível, mas olha, para você chegar no nível 3, você faz isso. Nível 4, as suas ações são essas. Nível 5, as suas ações são essas. Tem que estar completo em todos os componentes lá da indústria 4.0, por exemplo. Então, eu acho que é nessa linha mais incremental. Mas a empresa pode avaliar de não optar por esse bloco da indústria 4.0, por exemplo. Interessante. E é interessante também, antes de eu pular, eu queria pular para o aspecto cultural, que você já chegou a mencionar, inclusive no primeiro tempo da nossa prosa. Eu faço muito trabalhos estratégicos com relação à parte da cadeia de abastecimento, cadeia de valor, supply chain, enfim, e uma das coisas que eu coloco exatamente é um modelo de maturidade que eu mesmo montei, e acabo aplicando em algumas organizações. Mas é um modelo bastante genérico, né? Que vai do ponto A para o ponto B, para o ponto C. E o grande desafio que eu encontro aí, Davidson, realmente é a resistência, muitas vezes, das pessoas, principalmente no aspecto operacional, de aceitar aquela medida que você está fazendo. Ou seja, logicamente que você depende muito das informações que a empresa traz para você poder colocar dentro de um plano, né, seja ele cartesiano ou não, o estágio em que se encontra aquela organização. E muitas vezes, quando você fala, olha, em termos de sustentabilidade, você ainda está
vamos dizer assim, na época das cavernas, né? Ou seja, é muito básico, né? E para você migrar para essa outra fase do grau da maturidade, você precisa fazer esse ou aquele projeto, né? Como é que você enxerga isso, Davidson? Porque aí também passa por pessoas, já no momento em que você está fazendo o estudo e a viabilização da maturidade, né? É verdade, Paulo. E é curioso, né? Porque a primeira empresa, né, que comecei a sondar essa questão de aplicar o modelo, né, verificar a possibilidade de aplicar a proposta do modelo, né? Quando você fala maturidade em sustentabilidade, a primeira coisa que a empresa pergunta é: tudo bem, mas qual é o meu retorno? O que eu vou ganhar com isso? Uhum. Tá, tudo bem, mas eu vou ter, qual o retorno que eu vou ter? Aí, ele falou, aí a pessoa que eu tenho em contato, né, que eu tive contato, né? Mas modelo, mas vai aplicar, mas vou ter que fornecer informações. Eu falei assim, olha, eu até destaco isso no modelo, né? Que é uma avaliação, num primeiro momento, que o responsável, né, que tem essa noção da cadeia, essa noção holística da cadeia, ele faz essa avaliação, mas eu preciso de comprovação. Não adianta ele dizer que ele usa uma determinada tecnologia de eliminação para reduzir impacto ambiental. Eu preciso de documentos que comprovem isso, a existência dessa tecnologia nessa configuração. Então, é interessante porque ainda permanece uma resistência. Eles têm uma resistência natural, né? E aí, é claro, se a resistência ela está nos níveis estratégicos da organização, é difícil você disseminar alguma coisa ligada à sustentabilidade para os outros níveis. Você falar em triple bottom line, aquele tripé clássico da sustentabilidade, para os outros níveis, não faz sentido. Se para o nível estratégico não está fazendo sentido também. Ele não tem essa noção clara, né, do impacto, inclusive na imagem corporativa, na imagem da organização em relação ao mercado, em relação às partes interessadas. Então, se ele não tem essa noção, é difícil disseminar. Então, a questão cultural, fornecimento de informação, né, esse é um grande ponto, né, é um grande desafio, um desafio enorme, porque vou depender de informações até para comprovar, para não passar por uma mera avaliação subjetiva, né, de quem está fazendo essa avaliação ou respondendo às questões, se for o caso, né? Então, de fato, esse é um ponto que eu notei nessa primeira conversa, né? Nem sondei outras organizações, mas sondei só um instituto, né, ligado à sustentabilidade, mas você nota, esse sim, esse se mostrou mais é, aberto a essas questões, a ouvir essas questões, mas não tinha agenda na época, né, a questão até do coronavírus, não tinha uma agenda para conversar, né, todas as pessoas estavam envolvidas em projetos específicos, mas a organização em questão, eu vi logo uma resistência. E aí, se o nível estratégico tem essa resistência, os outros níveis desconhecem. Qualquer pessoa que você conversa na questão da sustentabilidade ainda vem em mente a questão do meio ambiente. Eles não notam, inclusive, a questão da governança. A gente falou de informação, né, cibersegurança, como preservar a informação, né? A questão de governança, envolver todas as áreas da organização em prol da sustentabilidade. Então, de fato, esse é um grande obstáculo, né? Por isso que se faz necessário reuniões com a organização, explicar qual é o propósito, mas acho que principalmente atrelar o resultado. E no final você tem um relatório gerencial que vai te ajudar, que pode trazer ganhos tangíveis, até de redução de custo na produção, tem essa possibilidade, redução de custos diversos, e ganhos intangíveis, que é na imagem da empresa em relação ao mercado, por exemplo. E eu concordo contigo, eu acho que existe uma perspectiva muito interessante pelo aspecto da oportunidade, né? Ou seja, o fato de você ter um método, de existir um método que pode ser aplicado na organização, é uma maneira de se conhecer onde estou e para onde eu poderia ir, ou para onde eu quero ir dentro desse contexto da cultura ou da conscientização em relação à sustentabilidade. Porque não há dúvidas, o Davidson, de que o mercado vai cobrar, né? Ou seja, o mercado cobra isso. As pessoas hoje elas estão muito mais conscientes
em relação ao que as empresas fazem. Então, essa preparação, que para mim ela tem que ser top-down, tem que começar no nível executivo maior e permear toda a organização, ela é extremamente importante. Davidson, meu amigo, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, e, e foi uma prosa bastante interessante, até porque nós estamos trazendo uma contribuição e dizendo para as pessoas que nos acompanham aqui o seguinte: olha, você tem ferramentas, né, seja a que o Davidson desenvolveu como metodologia ou como modelo, ou seja, outras ferramentas de mercado, mas existem ferramentas a serem aplicadas dentro da organização para ver o estágio em que se encontra, ou a maturidade em que se encontra essa empresa ou essa organização. É isso, Davidson? Com certeza, assim, tem ferramentas à disposição, né? Esse modelo eu procurei desenvolver com as ferramentas que já existiam, então é um modelo híbrido, né? Uma proposta híbrida. Ele considera as lacunas, então todas as possíveis falhas de modelos já existentes, a ideia era mitigar, era reduzir essas falhas, reduzir essas lacunas. Então o modelo já tem isso, e o modelo também auxilia a qual área que eu tenho que priorizar, porque essa é uma grande questão. Tudo bem, eu identifiquei. Ah, não, tem essas áreas. Agora, dentre essas áreas aqui, qual é a prioridade? E Uhum. aí também trabalha com essa percepção do decisor, né, dele preencher, tem uma segunda fase, né, que ele vai preencher, né, alguns dados, algumas informações, e ele, com base nessa segunda parte, vai dizer, olha, tudo bem, então, dentre essas áreas aqui, eu preciso priorizar a área um, 2, 3 nessa ordem. Então, o modelo também contempla essa questão, né, que é o aspecto decisório, né, que foi uma outra lacuna que eu identifiquei nos modelos já existentes. Então, ferramenta Bacana. tem, né? Possibilidades tem. Meu amigo Davidson, maravilha, gratidão pela sua contribuição aqui. Um abraço virtual do Bertaglia para Um você. abraço aí. Gratidão enorme, uma contribuição para a prosa com Bertaglia. Eu que Ao agradeço, Paulo. infinito e além, meu amigo. Com certeza, ao infinito também. Tchau, tchau, Davidson. Um abração para você. Tchau, abração aí, Paulo.